ser breve. Eu queria dizer primeiro que quero agradecer o convite do Luiz, da associação, que eu também faço parte, do Paulo, que eu conheci antes de conhecê-lo pessoalmente, né? E o Padre Bolivar, que eu conheci hoje, e de todos os senhores que estão aqui, os vereadores, né? Os representantes da comunidade, a comunidade. Eu primeiro também quero dizer que eu não sou da UFSJ, até gostaria de ser, gostaria de estar mais próximo. Na verdade, eu gostaria de ser daqui da UFLA, que ainda a gente estava aqui do lado, ficava mais fácil, mas eu sou da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, e eu sou de Belo Horizonte, e quando eu vejo uma estação como essa, que eu não conhecia, de Tumirim, né, e o estado de conservação dela é um estado bastante satisfatório, bom, né, e o telhado, as estruturas, as alvenarias, as inscrições, apesar de ter ainda ter problemas, né? E dizer que a primeira coisa, vocês têm um patrimônio cultural, referências, além dessa estação eu vi inúmeras outras referências pela cidade, em termos de patrimônio cultural. Vocês têm um rio, mais um, que eu achava que era um, mas tem outro, que é esse afluente que o Paulo mostrou. Então vocês têm uma questão ambiental, uma questão cultural muito forte, muito presente, né? E só quem preserva essas referências, lei, né? O procurador está aí, sabe muito bem, a gente tem ótimas leis, mas não adianta, apesar de termos ótimas leis, a gente querer obrigar as pessoas a fazer as coisas só pelas leis, né? Então a gente tem que mobilizar a comunidade com participação. O Estatuto da Cidade fala em participação, e é a comunidade que preserva, né? Os senhores têm vários caminhos que podem projetar o futuro. Esse projeto, né, como projeto, ele projeta o futuro para o Itumirim única, singular, uma estação singular. Não tem nenhuma outra estação em Minas Gerais que tenha essa inscrição. Não tem nenhuma outra estação que tenha essa condição em que essa estação se encontra, do lado de um rio. Não é um rio, é um verdadeiro corpo hídrico, né? Que o senhor Miguel hoje contou uma história, que ele vinha de boia, né, pelo rio, né, e lá da cachoeira. Então, vocês têm na verdade uma ambiência cultural e uma ambiência, redundantemente falando, ambiental, né, com cachoeiras, com rios, com nascentes, com edificações, né, com essa estação. E esse programa de necessidades que o Paulo colocou aqui hoje é um programa possível de ser executado, né? Tem várias possibilidades aí. Temos aqui apoiadores prováveis, né? E a preservação de uma estação como essa, né? Eu vejo aqui o Ribeirão Vermelho, né? Ontem eu estava em Caxambu, passei por Cambuquira, e a gente percebe que não adianta também, assentado nas leis, preservar, proteger, usar o Instituto do Tombamento, né? Com toda a força e o autoritarismo que esse nome carrega com ele, né? As pessoas têm medo do tombamento. Ou seja, não vamos falar em tombamento, vamos falar em preservação da cidade, preservação pelo bem da cidade. Caxambu tem uma estação maravilhosa, Art Deco. Hoje ela é um ponto de táxi, com vários anexos, né, muito maiores daquele que o Paulo mostrou aqui, daquela pequena varanda, que foram feitos para abrigar uma estação, um terminal rodoviário. Se a gente for mais para frente, Cambuquira também tem uma estação moderna, dentro das premissas do movimento moderno. Está lá, mas não tem uso. Então,
Preservar o patrimônio cultural, uma estação de trem em particular, só tem sentido se for uma preservação viva, uma preservação com uso, não é? Então, para isso, não adianta o poder público, de maneira autoritária, falar: olha, a partir de hoje, esse edifício está tombado, não pode ser feito nada sobre ele, ele é um bem cultural do município, e ponto. Se a comunidade não der seguimento, daqui a um ano, ele vai estar com problemas, porque se o edifício não é usado, né, o processo de degradação é mais rápido, as corujas do padre vão querer ocupar, né? Eu fiquei até curioso de conhecer essas corujas, e eu estudando o nome de Tumiri, né, foi a denominação de coruja em um determinado momento do município, né? E então essa preservação, ela tem que ter um uso, esse uso cultural, uma biblioteca, uso econômico, banco, oficinas, né, culturais, de artesanato, oficinas de ensinar as futuras gerações a importância da preservação das referências do seu Miguel, referências do Paulo, referências de quem é aqui de Tumiri, que viveu aqui como criança, que atravessou a linha, né? Então a preservação, ela traz também, hoje foi votado aqui o Conselho de Turismo, ela também vai trazer benefícios para o município. As pessoas vêm aqui, não vêm aqui para ver a moderna, a nova Itumiri. As pessoas que vêm para Itumiri, vêm aqui para ver o quê? Para ver o que tem de cachoeira, para ver o que tem de história, não é? A Casa Paroquial do Padre Bolivar é um palácio, né? Eu olhei assim e falei, fiquei impressionado. A igreja de São José, não é? A igreja de São José é também, quer dizer, são referências. A estação é mais uma das referências que vocês têm, e vocês podem virar o que Caxambu virou, vocês podem ser o que Cambuquira está hoje em relação à estação, né? Vocês podem ser a minha General Carneiro, lá de Sabará, que hoje, saudosa, né? Hoje é uma estação de trem. Depois o Paulo pode mostrar, porque ele é o maior especialista de ferrovia, junto com o Luiz, né? Uma estação que foi feita no início da construção de Belo Horizonte, ela era redonda, ela é uma rotonda, né? Hoje a gente tem lá a linha passando, a gente tem o lugar da estação, e ela na memória, porque ela foi demolida. Para quê? Ninguém sabe. Pedaços dela podem ser encontrados em casas de fazenda, né? Pedaços dela podem ser encontrados em apartamentos no centro de Belo Horizonte, mas ela hoje, quem não conheceu e quem não estudou a história para conhecer, não vai conhecer, né? Então, Itumiri tem a possibilidade, dentro desse projeto participativo, dentro desse projeto que mobiliza o poder público, o Ministério Público de Minas Gerais, que tem interesse na preservação, não é? Tem interesse, tem um setor do Ministério Público exatamente para tratar das questões do patrimônio cultural, né? E quando eu falo em preservação viva também, uma estação, se vocês forem um pouquinho mais longe, lá para Ubá, a gente tem uma estação lá, preservada, hoje é centro de idosos, mais ou menos assim que eu posso dizer, né? Centro de referência dos idosos, é viva, funciona, mas a primeira coisa que o prefeito fez, quando ele foi fazer a revitalização, foi retirar, cobrir os trilhos com asfalto, né? Ou seja, isso é outra coisa também que não faz sentido. Estação sem trilho é só um prédio a mais na cidade, né? Estação tem que ter trilho, tem que ter trem do lado, e aí vocês têm espaço para colocar o trem, vocês têm trem à vontade aí, esse patrimônio da rede ferroviária, né, federal, ele é um patrimônio que a gente vai nos galpões da rede, e a gente encontra lá. Em Juiz de Fora tem vários lá, se degradando, né? Sem uso, sem função, com
com um projeto desse, né, certamente o DENIT vai falar assim, poxa, a gente tem condição de levar um vagão para colocar lá, para servir para ter um uso para a comunidade, por que não? Né? Então essa preservação, que eu digo, essa preservação viva, com o envolvimento da comunidade, ela é algo muito atual e algo que vai trazer, vai fazer reforçar as referências de quem venha visitar a cidade. Tem um escritor que se chama Ítalo Calvino, faleceu recentemente, que ele escreveu um livro em que ele diz o seguinte, que ele escreve sobre várias cidades, né? E uma das cidades que ele vai, dentro do que ele trabalha com a memória, ele vai e fala assim, poxa, eu cheguei nessa cidade, Isaura, e fiquei um pouco assim, sem saber o que eu fazia, porque quando eu cheguei em Isaura, eu vi uma cidade muito mais degradada, muito mais feia do que a Isaura que eu vi nos livros e no cartão postal. E fiquei com vergonha de perguntar aos moradores onde estava a Isaura antiga, né? Porque a Isaura do cartão postal era muito mais bela, né? O livro é Cidades Invisíveis, e ele fala de várias cidades de uma maneira alegórica, sem direcionar para uma cidade propriamente dita, na verdade é Veneza, né, que é um diálogo dele com Marco Polo, e é isso, não é? Vocês podem ter uma cidade moderna e que não tem mais nenhuma referência com o passado, que não tem mais estação de trem, vamos fazer um prédio novo, demole esse prédio da estação, um prédio velho, né? Que nada, vocês têm aquilo que eu falo, vocês têm o que os outros não têm, né? E Tumirim vai ser Tumirim diferente de outras cidades, porque tem essa estação, porque tem a casa paroquial do padre Oliva, né? Ou a igreja de São José, que é só aqui que tem, né? As casas que vocês têm ainda, que remontam ao início da formação da cidade, né? Só aqui que tem. Então, valorizar isso é valorizar a história de vocês mesmos. E esses eventos que foram falados, a coisa da bicicleta, né? Pode fazer aqui um festival de cinema, pode fazer um festival gastronômico, né? Pode fazer um festival de artesanato, quer dizer, vocês têm várias possibilidades para que, se esse ano foi melhor que o ano passado, eu acabei de ouvir aqui do presidente da Câmara, né? O ano que vem pode ser melhor ainda, se a comunidade realmente acreditar nesse projeto e nesses outros que virão, porque um projeto como esse, ele traz outros, né? A gente pode, por exemplo, fazer com os adolescentes, né, cursos de guias de turismo, para eles irem lá na casa paroquial e explicar, essa casa aqui, essa arquitetura é uma arquitetura do século XIX, do início do século XX, ela é assim por causa disso, por causa daquilo, olha o decoro dessa casa, né? Olha o decoro dessa igreja. Agora nós vamos usar a estação. Essa estação aqui, nós temos aqui um depoimento de um ferroviário, aí pode ter, isso é outra coisa também, preservar um edifício, preservar uma edificação, sem ter essa ideia também da memória de quem ali trabalhou. E eu sei que vocês têm aqui ferroviários antigos na cidade, que podem ir lá e contar caso, podem ir lá para os espaços da oficina, simplesmente para contar um caso. O seu Miguel pode chegar lá e contar essa história que ele contou para a gente hoje, para as crianças, né? Quer dizer, isso vai ser um complemento ao ensino tradicional que eles têm, vai preparar eles muito mais para a vida, do que simplesmente eles irem lá estudar matemática. Minha filha estuda matemática, física, química, biologia, ela não gosta, porque é um estudo desvinculado. Ela poderia estudar matemática, por exemplo, indo na estação, entendendo aqueles elementos estruturais ali que sustentam o telhado, o que é aquilo, que triângulo é aquele, vamos ensinar matemática nessa estação, olha que beleza. Quer dizer, então, essas referências também, elas podem parecer ser coisa velha e coisa desatualizada, mas elas podem complementar muita coisa que a gente tem hoje na atualidade, né?
Então eu quero dizer que eu fico muito feliz de vir aqui, conhecer Itumiri, ter conversado com o Paulo, com o seu Miguel, com o Luiz, que é o nosso presidente, né, que a gente já conversa há mais tempo. Trouxe aqui a Lara, que é estudante de arquitetura da UFJF também, né? E, enfim, eu só tenho a agradecer e dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer essa Itumiri, que se eu tivesse visto o cartão postal, eu tenho certeza que eu não teria de vergonha de chegar aqui e falar: olha, a cidade que eu vi está muito próxima daquela que eu vi no cartão postal. E dentro desse programa, a gente também pode... Esse programa, desse projeto, ele está em aberto, a gente vai desenvolver ele mais. Então, por exemplo, vocês têm as cachoeiras, caminhar ao longo do rio, isso não é para qualquer cidade, não. Juiz de Fora tem lá o Paraibuna, poluído, com a calçada asfaltada, com o carro passando velozmente do lado, ônibus, caminhão. Quem gosta de caminhar em uma pista de pedestre com caminhão e ônibus passando do lado? Ninguém, né? E vocês têm aqui uma condição do rio Capivari que é diferenciada. Então, explorar essa questão ambiental e essas questões culturais que vocês têm é algo que vai projetar Itumiri além desse projeto, muito além. Tá? E, então, eu agradeço essa oportunidade aqui. Muito obrigado.